Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Quem disse isso? O apóstolo Paulo. Então o que é graça? Graça, para você aprender espiritualmente o que é graça. É favor e merecido. Então diga comigo aí na tua casa, graça é favor e merecido, ou seja, você não merece, mas o Senhor te favoreceu. Quando você parte desse viés de pensamento, então muda a tua realidade. Você já começa a se enxergar verdadeiramente o como Deus te enxerga. Porque Deus, quando olha para nós, Ele vê todos os nossos defeitos. E Ele então, Ele olha em nós e vê as nossas deficiências. As nossas deficiências são expostas diante do favor dEle. Mas nós temos que ter essa consciência, porque senão nós vamos achar que nós agora somos os santos do paoco. Senão agora nós nos convertemos, começamos a ir para a igreja, não falamos mais palavrão, não bebemos, não fumamos, né? Assim, alguns ainda estão no processo de libertação, é normal, mas a gente acha que a gente agora já é o vice-querubim da guarda. E muitas vezes nós nos esquecemos que ainda estamos em um corpo físico, em um corpo carnal, e ainda somos pecadores. Enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos nesse terreno físico, ainda estaremos sujeitos ao pecado. E ainda somos pecadores. Deus ainda olha para nós e sabe que nós somos pecadores. No Salmo 103, no versículo de número 14, a palavra de Deus diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Salmo 103, versículo 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. O Salmo 145, Salmo 145, versículo 14. O Senhor levanta os prostrados. Salmo 145, versículo 14. É muito comum, então, nós tratarmos, quando nós não temos essa consciência, nós achamos que nós somos merecedores. E é uma linha até muito tênue, essa afirmação de merecimento ou não. Porque se a palavra fala que é pela graça que eu sou salvo e que não vem de obras, exatamente para que eu não me venha achar que eu sou alguma coisa, achar que é por mim mesmo que as coisas vão acontecer, ou porque eu fiz uma coisa muito boa, aí Deus Deus foi colocado na parede, porque eu sou tão bom que Deus resolveu me abençoar. E na verdade não tem nada a ver, é ao contrário. Na verdade eu sou abençoado sem merecer. Então essa é a consciência que Deus quer que nós tenhamos. Por isso Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe dos nossos erros, Ele sabe que nós somos pó e para o pó nós voltaremos. Então não há meritocracia, Deus não é um meritocrata, onde Ele vai medir as obras boas que você fez e vai te abençoar conforme as obras que você fez. Não. Deus não trabalha com a meritocracia, porque na verdade nós não merecíamos, nós somos salvos pela graça. Então levanta a tua mão e declara aí na tua casa: eu não mereço, mas a graça do Senhor me alcançou. Eu não mereço, mas o favor de Deus me alcançou. Quando você tem essa consciência, então você sabe que não é o que você faz que te torna uma pessoa abençoada. E aí você entende que não é nada que você faça que vai fazer com que Deus venha a te abençoar mais ou menos. E aí isso é muito interessante, porque eu falei que é uma linha muito tênue, porque como assim, pastor? Então quer dizer que se eu estou na presença de Deus, fazendo as coisas certas, eu não vou ser mais abençoado? Na verdade, quando você se aproxima de Deus, não é que você vai ser mais abençoado. Quanto mais você obedece mais a palavra de Deus, mais automaticamente as bênçãos já recaem sobre a tua vida. Na verdade não é que um é mais abençoado do que o outro, é isso que eu estou querendo dizer, porque a Bíblia fala em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, ou seja, as bênçãos já foram derramadas no mundo espiritual, independente do que eu faça, as bênçãos já estão liberadas. Agora, o que muda é aquelas pessoas que dão mais lugar, aquelas pessoas que buscam mais, aquelas pessoas que adoram mais, aquelas pessoas que entram mais no plano de Deus, elas vão desfrutar mais, isso é óbvio. É a mesma coisa que alguém que fica olhando o mar e alguém que entra no mar. Se eu quero desfrutar mais do mar, eu entro no mar. Se eu quero só olhar o mar, eu fico de fora, eu sou um espectador.
Então, essa é a diferença. Mas, na verdade, todos nós temos a mesma bênção. Todos nós temos a bênção da graça que foi conquistada na cruz do Calvário há 2021 anos atrás. Então, aí eu entendo que não é a rosa que eu vou pegar e levar para casa que vai abençoar a minha família. Aí eu entendo que não é simplesmente eu pegar o óleo ungido e começar a achar que aquele óleo ungido é que vai me abençoar mais. Eu entendo que não é mais o lenço que o pastor passa no rosto que vai me trazer cura. Apesar da Bíblia descrever que isso já aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele ia em algumas cidades, ele não conseguia orar por todo mundo e as pessoas pegavam um lenço que ele estava usando e passavam no corpo e eram curadas. Mas não é o lenço que me cura. Aí eu entendo que não é o voto que eu faço e às vezes as pessoas ficam viciadas em voto. Eu vou fazer o voto porque senão, se eu não fizer, eu não vou ser abençoado. E na verdade, todas as bênçãos já estão liberadas. A bênção não está na rosa, a bênção não está no óleo ungido, a bênção não está no voto, a bênção ela não está no lenço, a bênção está em Jesus Cristo, a bênção está na graça salvadora, a bênção já está sobre a tua vida, e que hoje você possa entender, eu não sou merecedor, nem eu sou, ninguém é merecedor, mas pelo amor, pelo perdão, pela graça, foi que Ele te alcançou, e é por isso que você tem certeza que Ele é contigo, que Ele vai cuidar de você, e que não tem barganha que você faça, não tem a troca que você faça, que vai pagar o que Ele já fez por você, e se você se abrir, você vai conhecer um plano de Deus, que é muito grande na tua vida. Quando você entende isso, é tão sério isso, que até o dízimo, às vezes as pessoas se vangloriam e dão o dízimo, eu dei o dízimo, mas na verdade, o dízimo, eu não sou abençoado, presta atenção no que eu estou falando, eu não sou abençoado porque eu dou o dízimo, na verdade eu dou o dízimo porque eu fui abençoado, por isso que eu não dou o dízimo, eu devolvo, porque na verdade eu não dou o dízimo para ser abençoado, eu sou abençoado e daí eu dou o dízimo, entende como é que é? Então até isso, as pessoas acham que eu dou o dízimo, porque aí Deus vai me abençoar, não, Deus já me abençoou, aí eu estou devolvendo a parte que é dele, que é 10%, você entende isso? Isso é graça também, isso é graça, como eu falei, só pode entregar ofertas àquele que recebeu primeiro. Quem está entendendo na live aí, diga amém. E aí, quando você se abre para essa realidade, você começa a enxergar quem verdadeiramente você é, você reconhece que você é um pecador. E aí também, além de reconhecer que você é um pecador, você começa a conhecer o Deus do perdão, e você entende que você carece do perdão de Deus. Aí você entende, eu não sou um santo, eu sou um pecador, abençoado e agraciado por Deus. E aí então Deus se agrada, porque a Bíblia fala que quando nós nos humilhamos, Deus nos exalta. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E aí você fala: Senhor, eu não sou merecedor, ainda que hoje eu estou tentando ficar na tua presença, o Senhor sabe que eu posso tropeçar, mas Senhor, me esconda nas tuas asas, me esconda na tua graça. E aí, ainda quando você peca, por isso que a Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Acabamos de ler o Salmo 145, Deus levanta o prostrado, e aí você entende que Deus, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus de perdão. O prazer de Deus é de abençoar, é de perdoar o pecador que se arrepende. Então o prazer de Deus não é condenar, o prazer de Deus é salvar. Jesus falou: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Você vê a história de Jesus, quantas vezes Ele, na verdade, não só fez milagres, mas Ele perdoou as pessoas, porque Ele via que as pessoas tinham se arrependido. No caso de Maria Madalena, por exemplo, que estava para ser apedrejada porque foi pega, era uma prostituta e foi pega em adultério, ela ia receber pedradas dos sacerdotes, das pessoas que se consideravam santas, e quando elas foram para atacar a pedra, quem aparece? Jesus. Se Jesus viesse para condenar, ele ia deixar a prostituta ser apedrejada, a adúltera ser apedrejada, mas na verdade ele tinha o prazer de constrangê-la ali, não constranger no sentido da acusação, mas constrangê-la no sentido do amor. E aí então ela percebeu, e Jesus disse assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí a misericórdia apareceu, a misericórdia do Senhor apareceu na vida de Maria Madalena, e ali todos começaram a deixar as pedras no chão e começaram a ir embora. E aí a mulher olha assustada e fala: agora ele vai me condenar, só sobrou ele, e ele não saiu porque ele não tem pecado.
E aí ela fala: e agora, Senhor? E ele fala: mulher, cadê os teus acusadores? Já que todos eles foram embora, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, a partir daquele dia, a vida de Maria Madalena mudou, porque ela foi alcançada pela graça. Pelos homens, ela seria apedrejada, mas por Deus, por Jesus, ela recebeu uma oportunidade e ela agarrou aquela oportunidade. Então não importa os erros que você já cometeu na tua vida, não importa se muitas vezes você cometeu um erro hoje, se você cometeu um erro ontem, não importa se você cometeu um erro há 10 anos atrás, não importa se muitas vezes você se acusa em não ser um bom pai, não importa se você se acusa em ser uma má mãe, não importa se você se acusa em não ser um bom filho, não importa se você às vezes pisou na bola com a tua mãe, com o teu pai, com a tua esposa, com o teu marido, mas quando você reconhece que você erra, que você errou, e quando você reconhece, você se arrepende, então você se abre para o perdão de Deus, aleluia, e aí a tua vida é liberada. E hoje eu creio em nome de Jesus que o perdão do Senhor está alcançando a tua vida. Receba agora, porque perdão, quando a gente fala de perdão, nós estamos falando de paternidade. Você lembra aquela palavra de Lucas no capítulo 15? A palavra fala que um jovem, ele pega a parte dele da herança. O pai ia deixar uma herança, ele pega a parte dele da herança e ele vai embora. Ele fala: eu vou desfrutar da herança do meu pai. E ele vai e gasta o dinheiro nas orgias, ele gasta o dinheiro nas festas, ele gasta o dinheiro dele com as prostitutas, perde tudo. E quando ele vê, ele está morando em um lugar onde os porcos moravam, e ele comia das bolotas dos porcos. E um dia ele pensa: o que aconteceu comigo? Eu saí da casa do meu pai e eu achei que eu poderia ganhar o mundo inteiro, mas agora eu fiquei sem nada, eu perdi tudo, não tenho amigos, eu não tenho ninguém do meu lado. Antes eu tinha todo o conforto na casa do meu pai, antes eu era filho, eu era tratado como filho, agora eu sou um mendigo. E simplesmente ele pensa: será que se eu voltar para a casa do meu pai hoje, será que ele vai me perdoar? E a palavra fala que ele falou: eu vou tentar, e se ele não me receber, tudo bem. E ele vai indo para casa, e quando ele vai chegando em casa, a Bíblia fala que o pai dele já estava lá no portão esperando ele. De longe o pai dele viu ele vindo, e o pai dele o recebeu. E ele disse para o pai dele: pai, pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Eu gastei toda a minha parte de herança, eu não tenho mais nada, eu fui rebelde, eu fui embora, eu pequei. Ele reconhece, ele falou: se o Senhor não quiser me receber como filho, não tem problema. Se o Senhor me receber pelo menos como um trabalhador, um dos teus trabalhadores, eu já vou ficar contente. É só o que eu quero, porque não dá para viver a vida que eu estou vivendo, eu estou comendo bolotas de porco. E o pai dele, a Bíblia fala que o pai dele o recebe de braços abertos. O pai dele dá um abraço nele, o pai dele dá um sorriso, o pai dele chora, se emociona com ele ali, porque na verdade o pai dele sabia que ele, pela sua infantilidade, pelo momento que ele viveu, por ficar deslumbrado, ele saiu da casa do pai. Mas o pai, a paternidade fica, e o perdão estava sendo manifesto ali na vida daquele menino. E aí o pai fala para os seus servos: olha, prepare, dê um banho nesse menino, dê um banho no meu filho, ajuda ele lá a tomar banho, dá uma roupa nova para ele, dá uma sandália nova para ele, dá um anel, coloca um anel no dedo dele e mate um cordeiro, porque essa noite vai ter festa, vai ter banquete, porque o meu filho que estava perdido foi achado, e o meu filho que estava morto reviveu. E naquela noite, naquele dia, teve uma grande festa. O filho tomou banho, as vestes foram trocadas. A Bíblia fala que a sandália nova foi dada para ele, um anel que representa a autoridade foi colocado no dedo dele. E ali ele se alegrou com seu pai, ele recebeu o perdão do pai, a alegria voltou para aquela casa. E eu profetizo em nome de Jesus que hoje, não importa o que aconteceu na tua vida, não importa em que situação que você se encontra, não importa se você pensa assim: na minha vida não acontece nada, o que eu vou fazer? Hoje o Senhor está falando que Ele está de braços abertos, te esperando, porque tem um banquete para você se assentar com o teu pai. Hoje tem perdão de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Não importa o que nós fizemos, o amor de Deus é maior do que todas essas coisas. Nós temos a graça, um sangue foi derramado nas nossas vidas, o sangue de Jesus foi derramado nas nossas vidas, e tudo isso aconteceu por amor.
por amor. O amor de Deus é um amor incondicional. Deus não precisa de condições para te amar. Deus não te ama se você tem mais dinheiro, ou se você tem menos dinheiro, ou se você tem uma roupa bonita ou uma roupa feia, ou se você se acha bonito ou se acha feio. Na verdade, a palavra fala que Deus teceu a tua vida, quando você era uma massa informe no ventre da tua mãe. Deus sabe o teu deitar, o teu levantar. O Senhor te ama profundamente. Este amor é um amor que não dá para explicar. Por isso que a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós temos esse amor sobre as nossas vidas. Nós não somos abençoados porque fazemos alguma coisa, mas porque o amor de Deus está sobre nós. Deus nos ama como um pai ama o seu filho. O Senhor nos ama, Ele tem prazer em nos abençoar. É óbvio que como um pai, quando vê um filho errando, Ele corrige. Porém, Ele não tem prazer na derrota do filho. Ele ama o filho, ele está pronto para receber o filho no momento que for necessário. E o Senhor está ativando uma paternidade nessa noite. Eu creio uma paternidade. Você está recebendo agora o dom do amor. Você está sendo revestido. Eu vejo pessoas sendo revestidas, sentindo agora o Espírito Santo te tocar, porque o amor de Deus está sendo aperfeiçoado. O Senhor te ama. Essa é a revelação de hoje para a tua vida. O Senhor te ama. Não importa o que você tenha feito, o amor de Deus é sobre você. A Bíblia fala que Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não deixou de amar Pedro, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. O Senhor Jesus, Ele ama. O Senhor Jesus, num tempo que nós estamos vivendo, neste século, aonde muita gente fala que Deus não aceita isso, que Deus não aceita aquilo, que Deus vai matar um, que vai matar o outro, porque é isso, porque falou isso, porque fez piada disso. Mas o Senhor não pensa assim. O Senhor é amor. O Senhor é amor. O Senhor, Ele está pronto a amar, sempre a amar. O Senhor ama o bêbado. O Senhor ama a prostituta. O Senhor ama o drogado. O Senhor ama até o ladrão. Claro que Ele não ama o ladrão pelo que ele faz, mas pelo que ele é, pela pessoa que ele é, porque também é uma criatura de Deus. E se ele vier se arrepender, se ele se deixar constranger por esse amor, então esse amor vai mudar a vida dele, e ele vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Ele vai encontrar a verdadeira conquista. E eu creio em nome de Jesus que esse amor está sendo aperfeiçoado na tua vida. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Antes, quando você dorme, Deus te assiste dormir, porque a Bíblia fala que o guarda de Israel não dorme, não cochila e não tosqueneja. Então Ele te assiste dormir, Ele te assiste acordar, Ele prepara o teu dia. O grande problema é que muitas vezes a gente não conversa com Deus para saber o que Ele quer de nós naquele dia, mas Ele já escreveu um dia para nós, e se nós não ignorarmos, nós vamos começar a viver uma vida passo a passo guiada por Ele. Nós vamos ouvir a voz dEle, nós vamos sentir a presença dEle. E eu profetizo que a tua vida vai ser assim, você vai andar no amor de Deus, e o amor de Deus será aperfeiçoado na tua vida. O medo vai sair, porque a Bíblia fala que aquele que é aperfeiçoado no amor, ele não teme. E esse amor está sobre a tua vida, esse amor está sobre a tua família. Sabe por que você está assistindo essa live? Porque Deus preparou que você assistisse, porque Ele te ama, porque Ele queria falar com você, porque Ele queria falar que tem jeito para a sua situação, porque Ele queria falar que a obra está sendo realizada na tua vida, ainda que você não veja nada, porque Ele cuida de você. Ele cuida de você nos detalhes. Ele sabe dos teus defeitos, Ele sabe da sua personalidade, Ele sabe das suas deficiências, Ele sabe que você não é perfeito, né? Você não é perfeita, mas Ele te ama mesmo assim. Receba esse amor na tua vida hoje em nome de Jesus, porque esse amor está sobre nós. A palavra de Deus em Romanos, no capítulo 9, no versículo 13, abra lá sua Bíblia. Romanos, no capítulo 9, no versículo 13. Então Atos, Romanos, Coríntios, então é Romanos 9, versículo 13, diz assim: como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem Ele misericórdia de quem Ele quer e também endurece a quem Ele quer. Tu, porém, me dirás: de que se queixa Ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar para quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para dar
dar ao mesmo barro, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos da ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim também, diz em Oséias, chamarei povo meu, quem não era o meu povo, e amada, quem não era minha amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois o meu povo, ali mesmo sereis chamados filhos do Deus vivo. Olha essa palavra do Senhor, ele vem para quebrar todos os paradigmas. Não, Deus vai, por que Deus não me abençoa? Por que Deus amou Jacó e aborreceu Esaú? Por que Deus se agradou da oferta de Abel, não se agradou da oferta de Caim? Mas se Deus também, por que Deus perdoou Caim? Quando Caim matou o irmão dele, Deus não fez justiça, não matou Caim, mas colocou uma marca em Caim e ainda falou, você não vai morrer, e se alguém te encontrar, não vai morrer. E aí você pergunta, como assim? Ele matou o irmão dele, tem que morrer. Não, para você tem que morrer, mas para Deus não, para Deus deu uma oportunidade para ele se arrepender. Agora, se ele vai se arrepender ou não, já não é mais com Deus, mas o amor de Deus está sempre preparado, o perdão de Deus está sempre na prontidão, para aqueles que desejam, para aqueles que querem. Como o Senhor Jesus lá na cruz, tinha dois ladrões, um do lado de esquerdo, outro do lado direito, e a Bíblia fala que um ladrão estava amaldiçoando e dizendo, se tu és o Salvador, que nada, se tu fosse o Salvador, tu desceria daí agora e salvaria a ti mesmo e salvaria a nós. E o que estava do lado direito, Dimas, falou assim, fica quieto aí, nós estamos aqui porque nós erramos, eu reconheço, nós fizemos tudo errado, nós não buscamos a Deus, nós não pensamos em ninguém, nós só pensamos em nós, mas ele não, ele é santo, ele é o Senhor. E ele fala para Jesus, hoje Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Eu sou pecador, mas lembra-te de mim. Se o Senhor me ama, lembra-te de mim. E a palavra fala que Jesus olhou para ele, todo machucado, do jeito que ele estava, mas ainda machucado, ainda no sofrimento. Ele olhou para aquele ladrão com olhos de amor e disse assim, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha o amor de Deus, olha que tremendo. Quando nós, no último segundo da vida daquele homem, ele desfrutou da paz real, ele desfrutou do amor de Deus. E eu creio, sempre há uma nova oportunidade. Deus está te dando uma nova oportunidade. Não importa a idade que você tem, não importa se você já fez muita coisa longe de Deus, e aí você sabe que longe de Deus não dá, que não deu certo, mas agora o Senhor está te dando uma nova oportunidade de constituir uma família abençoada. O Senhor está te dando uma oportunidade de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa que vai refletir a glória dele, que vai manifestar o poder dele. Receba essa palavra agora na tua vida, porque o Senhor está falando, e eu creio, quando nós temos essa convicção da graça do Senhor, nós recebemos 3 bênçãos. A primeira, o Senhor nos livra de toda acusação, e eu quero declarar em nome de Jesus, Satanás, o nome diabo significa acusador, o nome Satanás significa adversário, o nome diabo significa acusador. Ele é aquele que acusa os irmãos. Em Apocalipse, João fala, e nós vimos a antiga serpente, o acusador dos nossos irmãos, ele foi preso por 1000 anos e depois foi destruído totalmente. E o Senhor está falando, a acusação já caiu por terra da tua vida. Não sei que acusação que tem sobre a tua vida. Às vezes você pode dizer assim, eu não sei o que eu fiz de errado, que na minha vida tudo dá errado. Às vezes você tem aquele ditado que a pessoa fala, eu acho que eu taquei pedra na cruz, eu acho que eu estou vivendo uma maldição porque alguém da minha família fez alguma coisa, uma maldição hereditária. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que não tem nada disso. Se tinha alguma maldição, já foi quebrada na cruz do Calvário. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Tira essa acusação da tua cabeça. Você não carrega karma nenhum na tua vida. Se te falaram que você tem um karma para carregar, se te falaram que você viveu uma outra vida e agora por isso que você está sofrendo, não, é mentira do diabo. O Senhor Jesus, só uma vida. A Bíblia fala no Salmo 90, em Hebreus 9:27, ao homem compete morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Ou seja, você não viveu outras vidas, você não tem que pagar por outras vidas, você nem viveu, você está vivendo essa vida, e nessa vida você tem a oportunidade de andar com Deus. Hoje, escolha andar com Deus. A Bíblia fala que Enoque, lá no início, Enoque, que foi um dos primeiros homens que existiu, ele andou com Deus, e Deus o levou, o tomou para si, de tanto que ele tinha intimidade com Deus. E eu creio em nome de Jesus que Deus está querendo colocar sobre a igreja Restaura essa intimidade. Nós vamos ter mais intimidade, nós não vamos chamar Deus mais de Deus, nós vamos chamar Deus de Pai, nós vamos chamar ele de Abba. Abba significa pai, paizinho, paizinho querido, Abba Pai.
Abba Pai, meu Pai querido, oh, Ramanamacheri cantarás, Salamanamassuri andarás. O Senhor está colocando sobre a tua vida essa paternidade, a mesma paternidade que Jesus tinha aqui na terra, porque Jesus sempre estava conectado com o Pai, por isso que ele andava no Espírito, por isso que ele tinha vitória sobre as malignidades, e por isso que ele venceu na sua missão. E eu profetizo, você vai ter intimidade com o Pai, você vai ter intimidade com o teu paizinho querido, porque hoje ele está falando com você, com amor, hoje ele te perdoa, ele está quebrando toda acusação. A palavra fala em Zacarias, que existia um sacerdote chamado Josué, e esse sacerdote ia restaurar o templo espiritualmente, e existia também Zorobabel, aquele que ia reconstruir fisicamente o templo. Só que quando foi começar a obra da restauração, Satanás apareceu, apontou o dedo para Josué, porque Josué estava com vestes sujas, e ele disse, ele não pode reconstruir porque ele está sujo. Mas a palavra fala que o Senhor aparece, e o Senhor diz assim, eu justifico Josué, Satanás, sai daí, porque eu chamei ele, eu limpo ele, eu purifico ele, eu uso ele, e eu vou continuar usando ele. E na mesma hora, a palavra fala que as vestes de Josué foram limpas, Deus deu vestes novas, e Deus está nos dando vestes novas nessa noite, em nome de Jesus. Deus está tirando as vestes sujas e dando vestes brancas. Oh, Ramanamachai. Tem muita gente que começou esse culto com vestes sujíssimas, mas o Senhor está hoje, oh, embranquecendo, oh, Rimanabachuri cantarás. A palavra fala em Apocalipse, quando João vê as vestes do Senhor Jesus, ele fala, ele tinha vestes brancas, mas eram vestes tão brancas, que nenhum lavandeiro, que nenhum alvejante conseguiria fazer ficar tão brancas as vestes como as vestes de Jesus. E assim as mesmas vestes o Senhor está dando para você, as vestes brancas da purificação, purificando o teu coração de toda a sujeira, de tudo que Satanás tem lançado sobre a tua vida. Receba agora. O espírito de acusação caiu por terra. Essa acusação que você tinha, essa acusação interna, essa acusação de fora, que você não pode, que você é ruim, que você não sabe fazer, que você é incompetente, que você não serve para nada, que você não é um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, está repreendido em nome de Jesus, porque o espírito da acusação já está debaixo dos teus pés. Em segundo lugar, a segunda vitória, você tem acesso total ao Pai. Eu quero dizer, eu vou repetir que você não entendeu, você tem acesso total ao Pai. Receba hoje. A Bíblia fala, queridos, que quando Jesus Cristo morreu na cruz, esse véu era o véu do tabernáculo, e depois esse véu era um véu do templo de Salomão, que era um véu onde só o sumo sacerdote uma vez por ano podia entrar para entregar o sacrifício, para chegar perto de Deus. A Bíblia fala que quando Jesus estava na cruz e que ele diz, Pai, está consumado, te entrego o meu espírito, a Bíblia fala que o céu escureceu, que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, porque no lugar onde o inimigo não deixava ninguém entrar, que só um entrava, por causa do pecado, o sangue de Jesus, o cordeiro imaculado, aquele que foi morto, porque lá eles entregavam animais, só que não vencia os animais, era muito animal entregue, mas foi entregue Jesus Cristo como um cordeiro, o único cordeiro, para perdoar todos os pecados. E naquele dia, a Bíblia fala que os véus se rasgou de cima a baixo, e todos nós purificados pelo sangue de Jesus, e guiados pelo novo e vivo caminho, temos acesso à presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus, você não precisa de intermediário, você não precisa, vou te falar uma coisa agora até para dar um tiro no meu pé, você não precisa nem do pastor, você pode ir diretamente falar com Deus, você pode falar com Deus através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o único intermediário. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, e Ele está dizendo, o caminho está aberto, entra na presença do Pai, e o Pai te revelará. Entra na presença do Pai, e o Pai te revelará, e o Pai te esclarecerá, e o Pai te guiará, e a resposta que você está precisando, o Pai vai te dar diretamente. Você vai sonhar, porque o sonho será profético, você vai acordar de madrugada falando em línguas, e a tua comunhão vai voltar em nome de Jesus. E em último lugar, eu vivo o poder da graça. Quando o véu é rasgado, eu vivo o poder da graça. E aí as pessoas falam, por que você é tanto abençoado? Por quê? Que ritual que você faz, que oferta que você deu, quantos votos você já fez? Não, eu não sou abençoado por nada disso, eu sou abençoado porque o véu foi rasgado, o sangue foi derramado do meu Senhor, e tudo que eu faço agora é só para agradecer, para louvar o nome dele, e o Senhor está pondo essa benção na tua vida. O véu foi rasgado, e você vai viver o poder da graça. Essa semana ainda Deus vai te abençoar, e você nem vai saber por quê, e você vai dizer, Senhor, eu não fiz nada,
nada, nem na igreja eu fui, eu peguei a live pela metade. Mas o Senhor está falando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e tenho muito para fazer na tua vida, e tenho muito para fazer na tua família. Eu te perdoo, independente de você sabendo que tem erros que você tem que parar, mas você não para. Mas o Senhor te ama mesmo assim. Ele espera, como o pai esperou pelo filho pródigo, Ele te espera para te receber de braços abertos, e há um banquete te esperando. E se você quiser, você vai sentar na mesa com o Pai. Oh, aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Siri canturi manai namanamasuri canta. Aleluia. Tem um louvor que fala Jesus em tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, aqui nós estamos num ambiente espiritual nessa noite. Que coisa maravilhosa, meu Deus. Como disse, como quando o Senhor foi transfigurado lá em Mateus 17, que Pedro falou: Senhor, que lugar é esse? Vamos fazer uma tenda aqui, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E o Senhor falou: não é necessário, porque eles só vieram aqui testemunhar que eu sou o filho, e que agora eu sou o rei, e que agora eu estou no caminho certo. Acabou o tempo do tabernáculo, acabou o tempo dos rituais, acabou o tempo das obras. Claro que hoje nós vamos ser conhecidos também porque a fé sem obras é morta. Claro, nós vamos dar bons frutos, nós vamos ter boas obras, mas não somos salvos por isso. Não somos salvos porque entregamos marmita para quem tem fome, não. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Isso nós fazemos porque nós temos amor, assim como Deus nos amou, nós temos amor pelos necessitados. Nós não somos salvos porque nós damos o dízimo, não. Nós damos o dízimo porque Deus nos abençoa a nossa colheita e a gente devolveu 10%. Eu não sou abençoado porque eu dou o dízimo, eu dou o dízimo porque eu sou abençoado. Aleluia. Eu não sou abençoado porque eu tenho a rosa ungida, o óleo ungido. Eu não sou abençoado porque eu fiz o voto, 10 mil votos. Não, eu sou abençoado porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário. Esse amor me libertou, esse amor, você vai ser liberto, irmão. Ninguém vai precisar falar nada para você. Talvez você fale assim: eu não gosto de ir na igreja porque fala que tem que parar de fazer isso, tem que parar de fazer aquilo. Eu fumo e não quero que manda eu parar de fumar. Eu bebo, eu não quero que manda eu parar de beber. Deus não está mandando nada. Deus só está dizendo: filho amado, eu te amo. Filho amado, eu tenho o melhor para você. E aí você decide o que você vai fazer da sua vida. Deus sempre tem o melhor para você. Deus está de braços abertos e Ele está te falando que Ele te ama como você é. Oh, remanabachuri cantarás. Aleluia, só para te adorar e fazer teu nome santo e cantarás. Oh, Espírito Santo, eu louvo o teu nome. Eu te agradeço. Iri cantarás. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, visita cada lar agora. Essa palavra veio de ti, meu Pai. Essa palavra veio de ti e hoje nós podemos declarar: Abba, Pai. Como diz na tua palavra, nós não temos o espírito de escravidão mais. Oh, remachuri canta. Nós não somos guiados por um capataz, mas nós somos guiados pelo precioso sangue de Jesus, somos guiados pelo nosso Salvador e pela sua graça, e nós não somos escravos de ninguém, meu Deus, não somos escravos de nenhuma religião, mas nós somos filhos do Senhor através de Jesus Cristo. Oh, e cada vida agora sinta esse amor, cada vida agora sinta essa paz, cada vida agora sinta, receba essa comunhão, entra na presença de Deus. Deus vai te tocar, o Espírito Santo vai fazer a obra na tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O véu que separava já não separa mais. Nós vamos terminando por aqui, mas que você fique com essa palavra, que você possa buscar e saber, o acesso está livre, busca, você vai ouvir a voz de Deus, Ele vai falar com você. Deus está falando para mim que Ele vai dar respostas, sinais, essa semana ainda vai se materializar e você vai saber que foi Ele, através dessa palavra. Levanta as tuas mãos, declara comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ora a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha,
Domingo agora, 17 horas, eu estou na igreja, no Restauro em Família. Assista online, compartilha, fique firme, busque a Deus nesse tempo de pandemia, nessa quarentena. Quarentena é com Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que as ricas consolações e misericórdias sejam sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separa